Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo número 1. Inicialmente vamos ler do verso 12 ao verso 18. Filipenses 1, versículos 12 ao 18. Diz assim o texto bíblico: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem por boa vontade. Antes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, o que importa, em vez de Cristo, uma vez que Cristo, de qualquer modo, seja pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também nisto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Meus irmãos, semana passada, no último domingo, estudamos do verso 7 ao verso 11. Fizemos um estudo do verso 7 ao verso 11. Todos estavam aqui, a última vez que estudamos, né? E do 7 ao verso 11, estudamos 3 pontos principais ali de Paulo falando à igreja de Filipos. Quem lembra, vimos que Paulo ele reconhece o fruto da graça de Deus na vida dos filipenses. Então, lá no verso 7, você vê Paulo agradecendo. Agradeço ao meu Deus, porque vocês sempre têm contribuído para o avanço do Evangelho. Então, no verso 7, que estudamos lá atrás, você vê um pastor vendo os frutos da graça de Deus da igreja do qual ele tinha plantado. A gente viu isso. O segundo ponto que vimos no último estudo, Paulo mostra a questão da soberania de Deus com a responsabilidade humana. Você vê que Paulo, no versículo 4, nos versículos primeiros lá que a gente estudou, onde Paulo fala que aquele que começou a boa obra em vós irá terminar, aquele Paulo que diz que Deus realiza tanto querer como efetuar, ou seja, é Deus que inicia a salvação e é Deus que termina a salvação. Mas é o mesmo Paulo que ora para que aquela igreja tenha mais frutos do amor, o amor com discernimento, o amor para poder julgar as coisas de maneira correta. Então a gente viu que Paulo, no início do capítulo 1, ele fala do que? Deus decreta todas as coisas, mas Paulo, ao mesmo tempo, ele não exclui a responsabilidade de orarmos, a nossa responsabilidade como cristão. A gente viu isso também no estudo passado. E no último ponto, a gente vê que Paulo ora para que cada vez mais aquela igreja cresça na graça de Cristo. Ou seja, aquela igreja era uma igreja salva. Era uma igreja ali, do qual o Paulo escreve, havia pessoas salvas. Mas Paulo, ao mesmo tempo, quer que cada vez mais eles crescessem no conhecimento de Deus. Ou seja, não poderia ser um crente medíocre. Né? Eu espero que vocês não entendam isso de forma ruim, mas não ser um crente passivo que não deseja crescer no conhecimento de Cristo. O crente, ele tem que conhecer cada vez mais o seu Senhor. E você vê que Paulo, ele ora para que o amor da igreja crescesse e cada vez mais a graça de Cristo fosse manifestada. E hoje a gente vai estudar no versículo 12 ao 18, foi o texto que nós lemos, e o título que eu coloquei é O Evangelho a ser pregado a qualquer custo. Baseado nesses textos que vamos ler hoje, e se for da vontade de Deus a gente vai terminar esses 6 versículos, eu quero mostrar para vocês, a partir da Escritura, que o Evangelho ele deve ser pregado a qualquer custo. E o maior exemplo que temos disso é Paulo. Paulo, a partir dos seus sofrimentos,
Paulo, a partir de tudo de ruim que ele passou, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o importante é que o evangelho seja pregado. Então eu coloquei esse título para mostrar o quanto os sofrimentos de Paulo nos ensinam de que o evangelho ele deve ser pregado. Ele deve ser pregado. E antes de nós irmos para o texto de Filipenses, eu queria pedir a licença dos irmãos para a gente poder ir para Atos 20, que eu quero iniciar uma breve explicação de tudo que vai acontecer com Paulo, parte daqui. Atos capítulo 20, se você está em Filipenses, você vai voltar. Você vai voltar a Efésios, você vai voltar a Gálatas, você vai voltar 2 Coríntios, 1 Coríntios, a carta aos Romanos, e você vai estar em Atos. Atos 20, do 22 ao 24. Eu quero que o João leia pra gente. Por que eu quero que antes de começar a exposição do texto, por que eu quero explorar um pouco esses versículos de Atos? Porque a partir de Atos aqui, capítulo 20, e o do desenrolar da história do capítulo 21, começa tudo os eventos que acontecem com Paulo, começam a se desdobrar de Atos 20 a 21. Então eu quero ter em mente esse ponto de partida do que acontece com Paulo, e aí vai ter o capítulo 21, que vai começar a descrever as coisas que acontecem com Paulo, e Paulo vai relatando a igreja de Filipos. Ou seja, as coisas que o apóstolo Paulo vai relatar nesses versículos que a gente vai estudar agora, a gente vai estudar o versículo de Filipenses 1:18, do capítulo 1, do verso 12 ao 18, nós vamos estudar esses versículos. Esses versículos remontam a fatos que aconteceram do capítulo 21 ao capítulo 28. Então, durante a semana, aqui até um encorajamento para vocês, estudem Atos 21 a 28, e o que vocês estudaram aqui hoje vai remeter muita coisa. Vocês vão lembrar, olha só, eu estudei isso sobre o sofrimento de Paulo, olha onde que estava. Estava em Atos 21 a 28. Mas antes disso, o João vai ler para a gente capítulo 20, do versículo 22 ao 24. Diz assim o texto: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me espera cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, contando que me complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Muito bem, olha só o que o João leu pra gente. Olha só, ele diz no verso 24: porém, em nada considero a minha vida preciosa. Em nada considero a minha vida preciosa. Por quê? Olha o que ele explica: contanto que complete o quê? A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. A partir daqui de Atos, você já começa a perceber que Paulo já está sabendo como que vai ser daqui para frente. Tava ruim para Paulo de Atos 20 para trás, só que agora vai piorar. Tava ruim já. Se você voltar a Atos 20, você vai ter ali o apedrejamento que Paulo tem em Éfeso, quando ele chega na cidade, anuncia o evangelho, e aquele comércio de magia negra acaba, e ali aqueles comerciantes que vendiam aqueles livros ficam irados com Paulo, porque aí a igreja a cidade se converteu ao Senhor. O que eles fizeram com os livros de magia? Queimaram tudo. E aí como que ficou a economia da cidade? Paulo arrebentou com a economia da cidade. Paulo não estava muito preocupado com a economia da cidade, não. Ele estava preocupado com o evangelho. Ele é espancado em Éfeso. Lucas vai relatar que ele foi dado como morto. Então isso foi em Atos 18. Se você ir voltando a 17, 16, você vai ter lá o quê? A prisão de Paulo e o cárcere de Paulo, quando acontece que ele expulsa aquele demônio daquela menina, ele vai preso e ele é chicoteado. Um pouco antes ele é caluniado. E aí a gente vê os sofrimentos de Paulo de Atos 20 para trás. O que eu quero dizer para vocês é que quando Paulo diz aqui em Atos 20 que ele não está se prendendo à sua vida, porque ele está focado em cumprir a carreira dele, o ministério da pregação do evangelho, daqui para frente a situação vai piorar. Vai ser bem pior para ele. Não vai melhorar, né? O jargão aí que a gente vê das igrejas é sempre o melhor de Deus está por vir, né? E aí a pessoa acredita que as coisas vão melhorar. Para Paulo não, para Paulo só piorou. Dava para dizer que o pior ainda estaria por vir para Paulo. Então, a partir desse texto, eu quero falar para vocês que a expectativa de Paulo é que o evangelho deveria ser pregado
a qualquer custo. Seja ele preso, seja acusando ele de mentiras, seja ele sendo torturado, preso na prisão. Vamos voltar para Filipenses então? Podemos voltar para Filipenses, capítulo 1, e a gente vai destrinchando aí do versículo 12 ao versículo 18. Que diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas? Agora a gente voltou para Filipos. Agora Paulo está escrevendo na igreja de Filipos. Então, Paulo está dizendo assim: eu quero deixar de conhecimento para vocês do que aconteceu comigo está sendo de útil para a pregação do Evangelho. Ou melhor, para o progresso. Na sua tradução traz progresso, João, no final do verso? Progresso, né? Fique com essa palavra progresso, que a gente vai trabalhar muito ela nesse primeiro versículo. Então Paulo está dizendo o quê? Eu quero que vocês tenham conhecimento do que aconteceu comigo está sendo muito útil, muito bom para o progresso do Evangelho. E a pergunta é: o que está acontecendo? Lembra que eu falei para vocês, se vocês quiserem entender tudo que está acontecendo aqui com Paulo, leia de Atos 21 a 28. Mas como a gente não vai para o texto, senão a gente vai abrir muitas janelas e não vai voltar aqui para o texto de Filipenses. Atos 21. Paulo chega com as coletas que ele tinha pegado lá na igreja de Corinto. Se você ler lá a epístola de Paulo aos Coríntios, ele começa a falar de algumas ofertas que seriam destinadas às pessoas pobres para a igreja de Jerusalém. Então Paulo chega em Jerusalém todo feliz porque ele chegou com as ofertas para os necessitados de Jerusalém. Então ele chega ali, cumprimenta as pessoas, vocês vão ver isso em Atos 21, mas o que acontece? Chega um judeu e fala assim: olha, estão dizendo que você está contra a lei de Moisés. E aí Paulo, como assim? E aí esse líder judeu começa a forçar Paulo. Então vai lá no templo, faz um voto e prova pra gente que você não é contra a lei de Moisés. Paulo vai lá, faz um voto, e depois que ele termina esse voto, um homem aparece, um judeu, lá da Ásia Menor, ele aparece e acusa Paulo de pegar um homem não judeu, e levar ao templo. Se você estudar o judaísmo do Antigo Testamento, se você estudar o templo, um não-judeu era proibido de entrar no templo. Existia um lugar específico até onde aquele não-judeu poderia estar. Mas existia um limite que o judeu não poderia estar. Se um não-judeu entrasse no lugar do templo, ele era até morto. Acusaram Paulo de pegar esse homem e levar até o templo. O que aconteceu? Aconteceu a guerra em Israel, em Jerusalém. Porque eles começaram a falar: esse homem, Paulo está profanando o templo. E começou uma bagunça, uma discussão, que se você ler Atos 21, você vai perceber que grande parte dos judeus espancam Paulo. Mais um espancamento do apóstolo Paulo. Ele já foi espancado em Atos 18, lá em Éfeso, que eu falei para vocês. Mais um espancamento. E o texto diz que ele é espancado até chegar um guarda romano. Quando o guarda romano vê aquilo dali, ele já tenta acabar com aquela discussão, e Paulo fala: sou cidadão romano. E quando ele fala que é cidadão romano, daí o soldado romano tira Paulo de lá, porque os judeus não tinham jurisdição para poder tocar no romano. Paulo era romano. E aí aquele romano tira Paulo de lá. Esse guarda romano começa a questionar Paulo: Paulo, o que está acontecendo? Você é cidadão romano, por que esses judeus querem matar você? E aí começa o primeiro testemunho de Paulo. Eu sou de Tarso, etc e tal, estava perseguindo os cristãos, encontrei com o Senhor e agora começo a anunciar o Evangelho. Paulo, a primeira coisa que ele fala para esse homem não é começar a se justificar: não, eu não fiz isso, não sei o que. Olha, é por causa dessa mensagem. Porque Paulo sabia que no final não era por causa que ele tinha levado alguém no templo, porque ele não levou. Paulo não precisava se justificar, porque ele não tinha levado ninguém ao templo. Ele sabia que eram judeus maldosos que queriam acabar com Paulo porque ele pregava o Evangelho. E dali eu vou resumir a história, porque aqui Paulo está dizendo, em Filipenses, ele está falando: eu quero que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo nas coisas comigo, tem de progresso para o Evangelho. É isso que está acontecendo com ele. É isso que aconteceu com ele. Ele chega em Jerusalém, ele é acusado de levar um não-judeu para o templo, ele é espancado, e aí ele começa a passar pelos processos judiciais.
E aí ele fica de frente com o governador Félix, e o governador Félix fala: por que você está aqui, Paulo? Paulo: não, porque eu fui levar um homem lá. Não, porque me acusaram porque eu levei um homem. Não, porque eu era de Tarso, estava perseguindo os cristãos em Damasco, conheci o Senhor e agora eu anuncio a morte e a ressurreição de Cristo. E aí Félix olha e fala: mas eu não tenho motivo para te julgar. Não, você tem que ser solto. Nisso que é solta, a liderança judaica está que nem um animal querendo que Paulo saísse da jurisdição de Roma. Porque se Paulo sai da jurisdição de Roma, os judeus matavam ele. E Paulo fala: não, eu quero ser julgado. E Paulo continua, passa 2 anos Paulo preso, Paulo não sai da cadeia, Paulo fica preso durante 2 anos até que ele possa ser julgado. Troca o governador, vocês vão ver isso que vai estar em Atos 22. Troca-se o governador, e quando vem o outro governador, que o nome dele é Festo, Paulo novamente se apresenta ao governador. O governador fala: por que você está aí, Paulo? Porque eu sou de Tarso, estava indo para Damasco, encontrei o Senhor, e o Senhor me chamou, e agora eu anuncio o Evangelho. Paulo novamente, sempre quando se aproxima desses homens, o que ele quer apresentar é o Evangelho. De forma resumida, Festo não acha nada em Paulo e manda ele para Roma. Fala: olha, não dá, eu não tenho nada contra você, eu não posso fazer nada. Eu vou te mandar para Roma e lá você se vira com César. Paulo fala: eu quero ser julgado por César. Porque Paulo também sabia que ele tinha que testemunhar em Roma. Eu não falei isso, mas em um momento Deus fala para Paulo que ele devia testemunhar em Roma. E Paulo fica preso em Roma. Nesse período até Paulo ficar preso, Paulo passou por um naufrágio, Paulo foi picado por uma serpente, e até que ele chega em Roma, e lá em Roma ele fica preso até a sua morte. Por que eu dei esse panorama todo para vocês? Porque é isso que Paulo quer, passar para a igreja, lá no versículo 12. Ó, volta lá para Filipenses capítulo 1, verso 12. Quero, irmãos, que vocês cientificar-vos, de que as coisas que têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que Paulo quer dizer? Tudo isso que eu contei para vocês, de forma resumida, é o que aconteceu com Paulo. Ele quer falar: olha, eu quero que vocês fiquem sabendo, talvez vocês ficaram sabendo que eu fui espancado, eu passei por 2 governadores, eu estou preso aqui em Roma, eu quero deixar do conhecimento de vocês. Tudo isso que está acontecendo serviu para o progresso do Evangelho. Paulo quer mostrar que isso serviu para o progresso do Evangelho. Mas por que Paulo fala isso? Porque talvez na cabeça da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo estar preso e ser julgado poderia ser algo na cabeça deles, o fim do Evangelho. A gente não tem muita certeza o que Paulo queria justificar para a igreja, o que ele queria confortar a igreja, mas é bem possível, eu quero a atenção de vocês, que talvez na cabeça dos membros da igreja é o quê? Gente, o apóstolo Paulo foi preso. Acho que agora vai ser o fim do Evangelho, porque ele é um apóstolo. Já pensou? Se o apóstolo que foi chamado por Senhor está sendo preso e vai morrer, imagine nós. Então acho que no final das contas, o Evangelho vai acabar. No final das contas, se Paulo, que foi chamado por Senhor para anunciar o Evangelho, ele está sendo preso, o que será do Evangelho? Por isso que Paulo começa o início do versículo. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos. Eu quero deixar claro para vocês que mesmo eu estando preso, mesmo eu ter passado pelo espancamento, mesmo eu passando por todo tipo de dificuldade, nesse período, o Evangelho ainda continua a ser anunciado. E aqui eu quero mostrar para vocês que Paulo fala que contribuindo, olha só no final do verso, ele diz: antes contribuindo para o progresso do Evangelho. Paulo está dizendo o seguinte: o que está acontecendo de ruim comigo está fazendo o Evangelho ser pregado. Não é assim, o Evangelho parou. Porque na cabeça dos filipenses, talvez assim, eu acho que o Evangelho vai acabar então, né? Vai morrer Paulo, vai morrer a gente e acabou o Evangelho. Talvez passasse isso na cabeça dos filipenses. Mas Paulo está dizendo que esse evento ele está contribuindo para o progresso. Ou seja, os filipenses tinham um lado pessimista da prisão de Paulo. Ou seja, está acabando, está tudo ruim.
Só que Paulo, ele responde que a prisão dele não é nem que parou o evangelho, não é que o evangelho estava andando e ele parou. Não, ele falou que ele está preso e está progredindo. Perceberam? Essa é a atenção que eu quero de vocês. Os filipenses tinham uma visão assim: o evangelho, o reino de Deus vai acabar. O reino de Deus vai acabar. Paulo está preso, nós vamos ser os próximos, o evangelho vai acabar. Mas a prisão de Paulo nem sequer acaba com o evangelho e nem para. A prisão de Paulo expande, porque Paulo fala que tem contribuído para o progresso do evangelho. A ideia é mostrar que mesmo na desgraça de Paulo, o evangelho cresce. Isso não faz sentido para algumas pessoas, porque geralmente as pessoas olham para o cristianismo e sempre olham com um lado derrotista, né? Então, olha para o reino de Deus e fala: não, tá tudo acabando. Não, tá tudo acabando, né? Ah, não, cada vez mais está ficando pior a fé cristã, né? Os filipenses olhavam para Paulo e viam lá: nossa, o nosso apóstolo que evangelizou grande parte da Europa está preso. Acho que agora está ficando pior. O que Paulo fala? Está ficando pior? Não, ele fala: não. Está progredindo. Isso nos ensina que quando a gente vai olhar para a história do cristianismo, eu quero muita atenção de vocês aqui, é que quando a gente olha para o reino de Deus, a gente não deve olhar para o reino de Deus fora da igreja. A gente tem que olhar a partir da igreja. A gente não pode olhar: olha, mas as escolas, olha, mas as coisas estão ruins. Ah, não, agora já era. Daqui só a ladeira abaixo. Porque os filipenses tinham essa ideia. Eles olharam para o Paulo e falaram: não, agora já era. Mas está assim, o apóstolo, acabou a fé cristã. Não tem jeito, o nosso apóstolo que veio aqui da Macedônia todo evangelizando, plantando igreja, ele está preso. Agora as coisas vão só de mal a pior. Mas Paulo, ele não tinha a visão de que o reino de Cristo, ele não tinha a visão do reino de Cristo do mundo, olhando para o mundo. Paulo olhava para a igreja, ele olhava para Cristo. Ele olhava para Cristo. Olha, eu quero falar para vocês. O cristianismo, ele começou a ser perseguido, assim, você começar a matar cristão mesmo, com força, a partir ali do ano 64, a partir do reinado de Nero. Aqui nós estamos no ano 61, 62. Nero não tinha ainda vindo ao poder. Aqui. Eu quero dizer para vocês que lá pelo ano 64, Nero começa a pegar os cristãos e começar a fazer fogueira de cristão. Então, assim, se nós estivéssemos vivos na época de Nero, possivelmente, se você testemunhasse sobre Cristo, se você falar assim: eu estou anunciando a Cristo, Ele é o meu Salvador, Ele me chamou para ser luz para o mundo, o Nero ia olhar para você e falar assim: ah, você quer ser luz para o mundo? Então vamos acender uma tocha aqui, vamos colocar você, já que você quer ser luz. Nero fazia isso. Nero foi o pior imperador da história. O cristianismo começou a ser perseguido a partir de Nero. Todo mundo que Nero pegava que era cristão, ele mutilava, ele queimava, ele fazia a pior desgraça. E o cristianismo foi perseguido nesse período, durante o Império Romano. Quero fazer uma pergunta para vocês. Cadê o Império Romano? Cadê o Império Romano? O Império Romano era o inimigo do cristianismo. Ele matava cristão a rodo. Mas cadê o Império Romano? Cadê? O Império Romano caiu no 4º século, com a invasão das 12 tribos bárbaras. No passar do tempo, do ano 400, 500, ali dos 5º século, a igreja começou a se corromper e entrou o catolicismo romano. E até o período da Reforma Protestante, você só tinha uma igreja organizada, que era o catolicismo romano. Só que a gente vê o que é a deturpação do catolicismo romano. A pergunta é: hoje, o que é o catolicismo comparado ao poder que ele tinha durante 9 séculos? Você tem noção disso? 9 séculos de que, se você não fosse católico romano, os caras cortavam o teu pescoço. Durante 9 séculos o catolicismo reinou durante toda a Europa. Agora, o que é o catolicismo? Qual é o poder que o catolicismo tem? Cada vez mais vai diminuindo. Vai ver o IBGE lá, você vê que o número de católico romano está diminuindo. O catolicismo não parou a igreja do Senhor. Você pega o iluminismo, o racionalismo.
esse tipo de pensamento, que a ideia do racionalismo, né? Que você tem que raciocinar a partir da sua... Você tem que pensar a partir da sua razão. A gente não precisa da escritura, não precisa da nossa razão. Esse movimento foi muito forte na Europa. O que ele é hoje? Eu não estou dizendo aqui que se você pegar 99% das pessoas, elas são cristãs. Eu não estou dizendo isso. Eu quero a atenção de vocês é que todos esses movimentos, eles atacaram demais o cristianismo. E o cristianismo ainda continuou crescendo. O cristianismo continuou crescendo. Ou seja, os filipenses olhavam para situações ruins, os filipenses olhavam para Paulo, preso, acabou o evangelho. E Paulo fala, não, até a minha prisão faz o progresso do evangelho. Até os sofrimentos, as dificuldades que a igreja passou durante todos esses anos, fizeram o progresso do evangelho. Se nós ainda continuarmos olhando para o mundo, realmente, se você olhar para o mundo, você não vê o reino de Cristo crescendo. Mas você não tem que olhar para o mundo, você não tem que olhar para essas ideologias. Você tem que olhar para a igreja de Cristo. Pense só, eu vou dar um exemplo aqui um pouco prático nosso. Prático em todo o nosso aqui. Isso aqui, nós passamos por isso. Quando nós percebemos que não tinha uma igreja bíblica aqui, não tinha uma igreja bíblica aqui em Campo Mourão, uma igreja que realmente levasse a sério o evangelho, a sério o culto ao Senhor, nós poderíamos pensar, realmente, né? Agora acabou. Acho que não tem como o reino de Cristo crescer aqui. Eu acho que realmente, né? Vão ficar cada um na sua casa, assistindo Paulo Júnior, defesa do evangelho. Eu acho que tá indo de mal a pior mesmo que o Campo Mourão, né? Campo Mourão tá indo de mal a pior. Acho que Campo Mourão já era mesmo, né? Aqui, né, a gente tá vendo só igrejas influenciadas pela psicologia, por tudo. Então já era. O que aconteceu? Por meio dessas dificuldades que passamos em algumas igrejas, estamos agora com uma congregação. Paulo fala para os filipenses, eu quero dar conhecimento a vocês, que as coisas que têm acontecido comigo, sejam ruins, contribuem para o progresso do evangelho. Estamos aqui, reunidos hoje, plantando uma igreja, estamos com uma congregação plantando uma igreja, por meio de uma dificuldade que aconteceu. Nós tínhamos uma dificuldade de não ter um local, de não ter uma igreja bíblica. E com isso eu quero passar uma observação para vocês. Eu não estou dizendo que não tem pessoas salvas, crentes verdadeiras, nas igrejas aqui em Campo Mourão. Deve ter muito crente verdadeiro da igreja que nós saiu, em Assembleia de Deus, congregação. Deve ter crentes mesmo. Deve ter crentes lá. Eu não estou dizendo assim, nossa, quer dizer que de 100 mil pessoas de Campo Mourão nós somos os únicos salvos. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou falando de pessoas salvas. Eu estou falando de igreja, de pessoas que se reúnem com o propósito de cultuar a Deus. Esse é o meu ponto. Então, nas igrejas onde estávamos, tem pessoas salvas, pode ter certeza. Tem pessoas salvas. Eu não estou dizendo que nós aqui somos os únicos salvos. Negativo. Tem pessoas que estão sendo salvas também nessas igrejas aí, estão sendo salvas. O problema é que não temos na cidade, ou melhor, estamos começando a ter agora na cidade, uma igreja realmente séria. Porque eu falo para mim, o estudo que a gente faz, a comunhão que temos a partir da palavra de Deus aqui, agora eu vejo sim algo fiel à Escritura. Ou é só eu que sinto isso? Vocês não sentem isso? Né? E eu digo aqui, não é mérito meu, nem do João, nem das meninas, nem de vocês. Isso aqui não é mérito de ninguém, tá? Nós somos todos miseráveis. Isso é graça do Senhor. O ponto que eu quero chegar para vocês é que as coisas ruins que acontecem tanto aqui em Campo Mourão, elas contribuem para o progresso do Evangelho. Paulo, preso lá em Filipenses, contribuiu para o progresso do Evangelho. O cristianismo, no período do Império Romano, cristão sendo morto, sendo tocha viva, contribuía para o Evangelho. Tudo contribui para o Evangelho. Mas se nós, de repente, tirarmos a soberania de Deus e olharmos para a capacidade do homem, ou seja, se a gente olhar para a capacidade do homem, do mundo, a gente vai ter uma visão pessimista mesmo. A gente quer ter qual é a visão que a gente tem que ter do reino? Do reino, do Evangelho. Não lá fora. Porque eu não tenho esperança lá fora mesmo, não. Eu não tenho esperança no mundo, eu não tenho esperança
nas igrejas falsas, eu tenho esperança do Evangelho. Então, o verso 12, Paulo continua falando: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me têm acontecido antes têm contribuído para o progresso do Evangelho. Vamos para o verso 13. João, lê para a gente o verso 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muito bem. Paulo começa a falar, aqui no verso 13, Paulo começa a falar qual os efeitos desse progresso. Porque Paulo, no verso 12, fala, teve um progresso, mas qual é esse progresso? O progresso está aqui no verso 13, ó. De maneira o quê? Que minhas cadeias em Cristo têm se tornado o quê? Conhecidas de toda a guarda pretoriana. Olha só, Paulo está dizendo o quê? Quando você for ler Atos 28 ali é o último capítulo de Atos. Paulo vai dizer que ele, quando Paulo chega a Roma, o capitão da guarda fala: Paulo, você tem duas opções. Você pode ficar preso aqui na cadeia de Roma, ou você pode alugar uma casa e ficar um guarda romano com você. Qual que você prefere? Paulo missionário, né? Eu vou alugar uma casa, e aí todo mundo, eu anuncio que eu estou aqui e eu falo o Evangelho. Paulo missionário. Paulo preferiu alugar uma casa, ter um guarda romano do lado dele, e ele sempre, se você ler Atos, você vai ver que Paulo sempre chamava as pessoas para falar de Cristo. Está lá em Atos 28, como eu falei, se vocês querem entender tudo que eu estou falando, quando Paulo fala, eu quero que vocês tenham conhecimento das coisas que aconteceu comigo, Atos 21 e 28. Você vai ter tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês. Paulo alugou uma casa, e nessa casa ele ficava ali com o guarda romano. O que Paulo fazia? Chamava o povo. Ele preso lá, eu conversando com ele nessa semana, ele preso, e eu fico imaginando todo dolorido, né? Porque de Atos 28 para trás é espancamento, é chicote no lombo, é passar fome. Lembra que Paulo vai falar em Filipenses, né? Eu sei o que é passar fome. Fome, que deve ser passado. Eu fico imaginando Paulo, na ressurreição, é algo que a gente não tem detalhes, né? Mas conversar com Paulo sobre esses assuntos, né? Na minha mente eu fico imaginando o Paulo todo roxo, com o lombo todo sangrando, talvez cicatrizando, né? Porque a gente não tinha pomada naquela época, né? Não tinha pomada naquela época, não tinha antibiótico, não tinha nada. Eu fico imaginando o Paulo todo roxo, machucado, e chamando as pessoas para ele falar de Cristo. Mas o interessante aqui é que Paulo fala, olha só o que Paulo fala, de maneira que as minhas cadeias em Cristo, olha só. Paulo fala que as cadeias dele, o sofrimento dele vem em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana, a guarda pretoriana era a guarda de César. A guarda pretoriana não era só um soldadinho romano, não, tá? A guarda pretoriana aqui era os selecionados de dedo de César, os melhores guerreiros de César. Se qualquer nação tivesse passado pelo exército de Roma e fosse entrar no palácio, era esse tipo de cara que estava lá. Um guarda pretoriano, preparado. Era um guarda desse que estava com Roma, que estava com Paulo. Aqui diz que toda a guarda pretoriana tinha conhecimento das cadeias de Cristo, as cadeias de Paulo. Eu vou explicar mais ou menos como funcionava assim. Imagina que tinha um guarda hoje com Paulo. Esse guarda chegava lá na casa de Paulo, fazia a troca, né? A troca de guarda. E aí, o judeu? Por que você está aí? O judeu já imagina, deve ter arrumado alguma confusão, deve ser um ladrão, deve ser um assassino. Fala aí, o que aconteceu? O que Paulo falava? Então eu era judeu, eu era de Tarso, eu persegui os cristãos, eu estava indo para Damasco, tive um encontro com o Senhor, e o Senhor me chamou, e agora eu anuncio a morte e a ressurreição dele. O quê? Você está me dizendo que você está preso por causa disso? E aí trocava o guarda. Chegava outro guarda para cuidar de Paulo. E aí esse guarda chegava para Paulo e falava: e aí, você deve ter roubado, né? Deve ter matado. O que você fez? Então, eu era de Tarso, estava indo para Damasco, tive um encontro com o Senhor, e hoje eu anuncio a morte e a ressurreição do Senhor. Ou seja, Paulo, aqui Paulo vai dizer: Filipenses, toda a guarda pretoriana tem conhecimento das minhas cadeias em Cristo. Paulo está dizendo assim: olha, o evangelho não está preso aqui.
Mal sabe César que ele colocou o inimigo dentro do palácio. Que Paulo não estava no palácio, mas aqueles guardas eram guardas do palácio. Ou seja, o que aqueles romanos, aqueles pretorianos ouviam de Paulo lá na casa de Paulo, possivelmente eles levavam para onde? Para o palácio. Porque no final de Filipenses, Paulo manda saudações da família de César. Paulo está dizendo, lá dentro teve pessoa que conheceu o Senhor. A gente não vai ler esse texto porque eu quero trabalhar outras coisas. Mas no final, todo o final da carta, Paulo dá uma saudação à igreja. Ele fala, os da casa de César saúdam vocês. Ou seja, possivelmente, quando a ideia dessas pessoas da casa de... esses guardas da casa de César dando saudações aos filipenses, é porque esses guardas, possivelmente eles conheceram o Senhor. Mas o ponto aqui que eu quero dizer para vocês é que o sofrimento de Paulo, meus irmãos, esse sofrimento de Paulo, ele nos mostra que crente e não crente passam por sofrimento. Eu quero deixar claro para vocês. Crente e não crente passam sofrimentos. Tá? A gente vem de um mundo gospel que a sua fé, pelo menos onde eu vim, a sua fé, se você tem fé, coisas boas só acontecem com você. E se coisas ruins estão acontecendo com você, é porque você tem que acertar as coisas com Deus. Mas isso é mentira. Tanto o cristão quanto o não cristão, eles passam por sofrimentos. Só que tem um X da questão. O sofrimento na vida do cristão vai trazer ele mais próximo de Cristo. E o sofrimento do não cristão, do ímpio, vai trazer mais endurecimento a ele. João, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Vocês estão em Filipenses, podem folhear bastante. Podem folhear bastante. Pode ler, João, 6 e 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contestados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Muito bem. O que Pedro está dizendo aqui para a igreja da Ásia? Pedro está dizendo para a igreja que era necessário eles passarem por tribulações, sofrimentos. O interessante é que a palavra exultais aqui é ficar alegre, tá? Fala, olha, fiquem alegres se vocês passarem por sofrimentos e provações. O interessante é que o texto vai falar que essa fé, essa aprovação, o que ela faz com a fé da pessoa, do crente? Ó, verso 7. Ó, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Olha só, da mesma forma que o ouro passa pelo calor, né, para ser purificado, para ter só o ouro, Pedro aqui nos ensina que o crente verdadeiro, quando ele passa por uma provação, isso é evidência que ele tem uma fé verdadeira. E aqui ele fala que essa fé verdadeira que é manifestada na vida do crente, até no sofrimento, ela é mais valiosa do que ouro. Uma coisa que nesse texto aqui de Pedro, vocês têm que pôr na cabeça de vocês, se vocês têm fé em Cristo, vocês têm, a fé de vocês vale mais do que qualquer ouro, qualquer dinheiro, qualquer soma, gente, imagina todas as riquezas do mundo. Não vale mais que a fé de vocês. Não é à toa que o Senhor, em Mateus 13, ele fala da parábola do tesouro escondido. Aquele homem, a gente já estudou essa parábola. O homem
que ele sai andando, ele encontra um terreno. Nesse terreno tem um tesouro de valor inestimável. Ele vende tudo que tem para comprar aquele terreno. E ele encontra um tesouro de valor o quê? Inestimável. Cristo. Se você tem fé em Cristo, a fé de você vale mais que ouro. Por mais que você passe dificuldade, passe aflições, tristezas, a fé que você tem, ela é mais preciosa. Pode faltar muita coisa para você. Isso não vai fazer diferença nenhuma na sua salvação. Você tem que pôr na sua cabeça. Se muitas igrejas ensinassem isso, pode ter certeza que os seus membros não procurariam psicólogos, eles não procurariam terapeutas e nem tomariam remédios. Se fosse ensinado a eles que a fé que eles têm, que Cristo é o tesouro de valor inestimável. Voltamos para Filipenses. Vamos voltar para Filipenses, capítulo 1. A gente está no verso 13. Voltando a Filipenses. Diz assim: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então já vemos que a guarda pretoriana eram os guardas de César que estavam lá com o Paulo. Toda vez que havia uma troca de guarda, Paulo ia lá e falava porque ele estava preso. Verso 14: de maneira a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. E olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Segundo efeito da prisão de Paulo. Então a primeira prisão foi o quê? O primeiro efeito da prisão foi o quê? Paulo foi preso. Paulo fala assim, ó: irmãos, eu quero dar conhecimento a vocês que a minha prisão está fazendo progresso para o evangelho. Qual que era o primeiro sinal? Os guardas de Roma estavam, a guarda pretoriana estava ouvindo o evangelho. Qual é o segundo ponto? Os irmãos, olha só, a maioria dos irmãos, veja, não, olha só o progresso do evangelho. Por que Paulo está falando aqui? A maioria dos irmãos estimulados do Senhor. Por que agora eles estão falando? Por que agora esses irmãos eles estão falando de Cristo? Porque ele fala, ó, as minhas cadeias têm estimulado a maioria dos irmãos a falarem do Senhor. Será que eles eram preguiçosos? Eles não falavam antes? Daí olharam para Paulo. Tá bom, daí viu que Paulo está sofrendo, né? E eu tô aqui de boa, eu vou anunciar também. Será que é isso? Acredito que não. Eu acredito que tem outra coisa envolvida. Lembrando que Paulo está escrevendo isso da onde? Que cidade que ele está escrevendo isso? De Roma. Certo? Nós estamos estudando a carta de Romanos com João. Vocês lembram disso? Nós vai começar o capítulo 2. Na introdução ali da carta aos Romanos, em algum período ali o João falou de uma perseguição que foi colocada do imperador Cláudio. Eu não lembro qual versículo que foi, mas eu lembro que ele citou isso. No ano 49, essa carta aqui que Paulo está escrevendo, estamos aqui no 61, 62. Se nós voltarmos alguns anos, no ano 49, um imperador chamado Cláudio, por causa de muita desavença entre cristãos e judeus lá, ele não entendia muito bem, ele mandou expulsar todo mundo. E aí foi cristão, foi judeu, foi todo mundo. E durante esse período do ano 49 até a sua morte, era proibido o judeu voltar para Roma, eles foram expulsos. Só que o cristão, ele tinha essa semelhança com o judaísmo ainda mais se ele fosse um judeu cristão. Então ele tinha muita coisa ainda. Então os cristãos foram expulsos de 49, lá quando tem o decreto de Cláudio, até a sua morte. Nisso tudo, antes de Cláudio morrer, os cristãos que ficaram em Roma tinham medo de se manifestar. Porque se eles se manifestassem, eles iam o quê? Eles são expulsos da cidade. Então, do ano 49 até a morte de Cláudio, os cristãos estavam escondidos por causa da expulsão. Tinha um decreto. Judeus e cristãos, no caso, o Cláudio expulsou os judeus. Mas é porque estava tendo uma confusão lá. Então, quem era cristão, ele não se manifestava muito até a morte de Cláudio. Quando Paulo fala assim, a maioria dos irmãos estão estimulados a anunciar a palavra do Senhor, possivelmente ele não está falando de gente preguiçosa que não queria anunciar o evangelho. Era possível que esses cristãos de Roma estavam com medo de serem perseguidos por causa do decreto
do imperador Cláudio, mas eles vendo o testemunho de Paulo, o quê? Peraí, Paulo está lá em Roma, trocou o guarda e está anunciando o evangelho, ele veio espancado de lá, ele veio do naufrágio, e eu aqui escondido. Não. Aqui o texto diz, lê pra gente aí, João, verso 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Muito bem. Sem desassombro, sem medo. Aqui está dizendo. Vocês veem que aqui o problema não era a preguiça daqueles irmãos. Eles estavam assombrados. Mas com o testemunho de Paulo, eles perdem o medo. Eles criam coragem. Não eles, né? O Senhor. Mas um outro ponto aqui que eu quero colocar para vocês é que o início do verso ele tem uma informação muito preciosa para a gente. De maneira que as minhas cadeias em Cristo... verso 14. A maioria dos irmãos estimulados no Senhor. Estimulados no Senhor. Veja, eu quero botar aqui uma coisa para vocês. É que esses irmãos lá em Roma, que começaram a ficar estimulados para pegar o Evangelho, eles não ficaram estimulados porque eles olharam para Paulo e falaram, olha, que situação, né? Vou fazer minha parte, vou ajudar. Aqui não foi sentimento, tá? Aqui Paulo fala estimulados em quem? No Senhor, tá? Aqui não é que eles ficaram com dozinha de Paulo, não, tá? É o Senhor que estimulou. Eu quero dizer para vocês é que Paulo, ele testemunhava do Evangelho, mas se não fosse o estímulo do Senhor, meus irmãos, eles iam achar bonitinho. Nossa, que bonitinho, né? Você já viu o incrédulo falando da crucificação de Cristo? Falando, nossa, é tão lindo, né? Ah, eu vejo, eu me arrepio quando eu vejo lá o filme lá do Mel Gibson lá, né? Você sabe o filme do Mel Gibson, né? Se você não soubesse, eu ficaria feliz, mas você sabe, né? Mas enfim, quando o incrédulo ele vê as coisas espirituais, ele acha belo. Ele acha belo, nossa. Então quando eu olho lá a crucificação, eu choro, emociona meu coração, né? Aí vai ver lá a morte dos apóstolos, né? Aí o incrédulo fala, nossa, mas que linda fé. Ou talvez até com vocês, se aconteceu um testemunho de vocês, né? De repente vocês se manterem firmes no Senhor por algum motivo, né? De repente no momento de enfermidade, a fé de vocês permanece firme, aí o incrédulo vai olhar, nossa, que lindo, né? Olha só, que crente bonito. Então assim, quando há um testemunho de um cristão para o incrédulo, ele sempre vai achar bonito. Mas isso nunca vai estimular ele a ficar próximo de Cristo. Aqui, esses irmãos que ficaram estimulados em anunciar a palavra, é porque eles estavam estimulados no Senhor. Ou seja, eles olhavam Paulo, o testemunho de Paulo, e o Senhor movia o coração deles. Eu tenho que pregar o Evangelho. Era o Senhor que estimulava ele. Eu costumo falar que a provação, quando um crente olha para uma provação, para uma dificuldade, sem o Evangelho, sem Cristo, é drama. Para ele é só um drama, é como se fosse um filme. Como se fosse um filme. Nossa, que lindo. Olha só, sofrendo lá, né? Aí às vezes passa um vidinho de cristão perseguindo no Instagram. Nossa, que fé bonita que eles têm. Mas isso não move nada no coração deles. Ou seja, qualquer sofrimento que um cristão passe, e um ímpio vê, um incrédulo vê, se não for o Senhor mover o coração daquela pessoa, ele só vai achar bonito e belo. Aqui está dizendo que esses irmãos, verso 14, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, é um ponto que eu quero pôr para vocês. Testemunho não converte ninguém, tá, gente? Testemunho não converte ninguém. Se não tiver o estímulo do Senhor, se não tiver o Evangelho. Ah, mas eu curei 3 câncer, 17 atropelamentos. Já viu aqueles testemunhos doidos, né? 190 tiros, 18 câncer, e fica aquele negócio, né? Gente, isso aí é nada. O incrédulo vai achar bonito. Uau, bonito. Não converte, gente. Aqui está dizendo que esses irmãos, eles foram encorajados porque o Senhor estimulou o coração deles. Uma decisão que vocês tomem no Senhor, o incrédulo vai achar bonito, mas não vai converter eles, não vai fazer eles reagirem. Mas o texto continua. Um outro ponto, verso 15.
Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, porém outros o fazem de boa vontade. Aqui a gente está pelo terceiro efeito da prisão de Paulo. Então, qual foi o primeiro efeito? Paulo fala, eu quero dar conhecimento a vocês, as minhas cadeias estão fazendo progresso para o Evangelho. Qual foi o primeiro progresso? A guarda pretoriana, ou seja, os soldados de Nero estavam todos ali ouvindo de Paulo. Qual foi o segundo ponto? O estímulo daqueles irmãos que estavam com medo de pregar o Evangelho e agora, estimulados no Senhor, eles começaram a pregar o Evangelho. Agora há um terceiro progresso, acredite se quiser, existe um terceiro progresso. Verso 15. Assim, efetivamente, proclamam a Cristo, uns por inveja, porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. E aqui, olha só o que está acontecendo. Aqui alguns proclamam a Cristo por inveja. Olha só o efeito. Por isso que eu falo para vocês que o progresso do reino não está aí a gente olhar para lá, para fora. A gente tem que olhar para Deus agindo. Paulo está dizendo que tinham pessoas que anunciavam a Cristo por inveja. Tem noção disso? Eu nunca vi isso. Né? Eu já vi gente querer pregar um falso evangelho para ganhar dinheiro. Isso eu já vi. Isso aí você já viu um monte, né? Mas aqui Paulo está dizendo que tem gente que está pregando o evangelho por inveja. Por inveja. Ou seja, tinha gente que estava com inveja do apóstolo Paulo e falou, não, eu vou pregar. O que pode estar acontecendo aqui? Por que Paulo está falando que uns pregam por inveja? Lembrando que Paulo está em que cidade? Roma. Nós estamos estudando a carta de Romanos com João. Paulo não fundou a igreja de Roma, certo? Todo mundo lembra disso. Paulo não fundou a igreja de Roma. A igreja de Roma, possivelmente, ele foi fundada ali depois do Pentecostes para frente, onde algum judeu participou daquela pregação de Pedro e foi para Roma e foi lá e plantou a igreja. É possível, é uma possibilidade. Paulo não fundou a igreja de Roma. Ele já tinha escrito uma carta lá, que é a carta dos Romanos. Quando Paulo chega preso lá, já tinha igreja, certo? Já tinha igreja lá em Roma, quando Paulo chegou. Paulo fala que alguns pregam por inveja. O que pode ter acontecido aqui? Paulo chegou em Roma preso, a igreja pensou, o apóstolo Paulo está aqui, gente. Vamos lá ver ele, porque o texto de Atos 28 diz que ele chamava as pessoas para falar do reino de Deus. Eu estou confiando que vocês vão ler essa semana Atos 21 e 28, hein? Um capítulo até sábado, até domingo, até o próximo dia do Senhor, vocês vão ler Atos 21 e 28. É possível que quando Paulo chegou preso, membros da igreja de Roma que já estava lá, foram lá ver Paulo, né? O apóstolo, o Paulo que escreveu uma carta pra gente. O que poderia ter acontecido? Aqui o texto está dizendo que alguns pregavam a Cristo por inveja. Alguns pastores e líderes devem ter ficado, caramba, tá tudo lá com Paulo? Por quê? Nossa, a gente fundou a igreja aqui, Paulo chegou, esse povo foi para lá? Será que é porque ele prega muito? Então eu vou pregar mais. Começaram a pregar por inveja. Aqui Paulo fala que uns pregam estimulados do Senhor com boa vontade, outros pregavam por inveja. É bem possível que algum líder da igreja de Roma, com inveja do apóstolo Paulo, pela sua fama, porque Paulo, ele sofreu, mas ele tinha uma fama. Ele era conhecido. Ninguém podia negar isso. O líder pensou assim, nossa, Paulo chegou lá, o povo está indo lá, não, e se eu pregar mais que ele? E se eu for corajoso e anunciar mais o evangelho? Pregaram por inveja. E o texto continua. Verso 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e outros por porfia. Porfia que é contenda. Então a inveja que a gente vê, que é anunciada, é possível que alguns líderes, eu não posso bater o martelo porque não existe uma explicação, mas a gente pode imaginar que seria isso. E isso na Escritura não é a primeira vez que acontece. Eu vou dar um exemplo para vocês de um pregador que quase, não vou dizer quase, mas um pregador que estimulou a ele ter inveja do ministério de uma pessoa e ele não aceitou a inveja. Falando assim, vamos lá para o Evangelho de João. Abre para mim o Evangelho de João, capítulo 3. O Valdecir, por gentileza. Capítulo 3, vem voltando ali.
Eu quero mostrar para vocês que um personagem da Bíblia, ele, aí, vocês vão ver, algumas pessoas tentaram colocar um pouco de inveja no seu ministério. João capítulo 3, pode ler do verso 26, Claudici, até o 30. 26 ao 30. 3. Capítulo 3? 26, 30. Foram ter com João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todo lhe sai ao encontro, Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se o céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Porque tem a noiva e o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muitos se regozijar por causa da voz do noivo, pois está alegre, já se cumpriu em mim. Verso 30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha só. O que está acontecendo aqui? Você tem de um lado João Batista com os discípulos, do outro lado você tem Cristo com os apóstolos. Um filho do diabo chega para João Batista e fala: tá vendo ali, ó? Aquele que se anuncia, ele batiza mais gente. Olha só o diabo tentando João Batista. O que João Batista responde? Ele explica que o que ele faz é da graça de Deus, porque o homem não pode fazer nada se não recebe a graça de Deus. Depois ele fala no versículo anterior que ele é o amigo do noivo, o centro é o noivo. E o que ele fala no verso 30? O importante é que ele cresça e eu diminua. Ali você vê que aquele discípulo de João Batista queria jogar inveja para João Batista. E aí? Vai deixar aquele que se anuncia, vai deixar ele batizar mais que você? E o que João fala? Ele deve crescer e eu diminuir. Então, possivelmente, quando Paulo... Vamos voltar para Filipenses. Quando Paulo fala, uns pregam a Cristo por inveja, Paulo possivelmente está falando de grupo de líderes judeus que estavam com inveja dele. Estou pensando, olha só, o centro das atenções está sendo Paulo. Então agora eu vou pregar mesmo. Se Paulo pregou e converteu 100, eu vou pregar para converter 200. Olha aí. Se Paulo pregou e se Paulo lá é conhecido lá em Filipos, eu vou converter Roma inteiro. E aí você via aqueles homens estimulados a pregar o evangelho por causa de inveja. Voltando para Filipenses. O texto continua, vamos lá, verso 15 ainda. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, e outros por contenda. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Olha só que interessante, aqui porfia, a tradução de vocês está porfia ou não? Porfia aqui é intriga. É intriga, né? O que pode estar acontecendo aqui nesse texto? Intriga, contenda. Talvez alguns homens... Olha para você ver a soberania de Deus. Toda vez que você for ver os discursos de Cristo e dos apóstolos, quando você pegava ali e eles rejeitavam, o que acontecia? Sempre você vai ver lá, e via dissensão entre os judeus. Jesus, lembra lá que a gente estudou João 6, né? João 6, eu sou o pão do céu, Jesus falava alguma coisa e houve dissensão entre os judeus. Começava aquela briga. Paulo começava a pregar em Éfeso, se tinha judeu lá, houve briga, houve dissensão entre os judeus. Ou seja, toda vez que Paulo pregava o evangelho, aquele que o Senhor não convertia, dava briga. Eles começavam briga, dissensão entre eles.
O que pode estar acontecendo aqui? Paulo fala, uns pregam por inveja, a inveja a gente viu que pode ser algum líder com inveja de Paulo. E aqui, e o porfia aqui, e o contenda? Intriga. Talvez pessoas querendo só, não que o evangelho crescesse, mas queria que os judeus se arrebentassem entre eles, ele anunciava o evangelho. Paulo está dizendo que aqueles homens que não tinham pretensão de anunciar Cristo de verdade, acabavam anunciando Cristo por motivações erradas, e o evangelho crescia. Lembra do verso 12. Tudo que tem acontecido comigo tem sido para o progresso do evangelho. Até esses homens que anunciavam o evangelho por inveja, outros queriam só bagunça, eles acabavam falando de Cristo. Eles falavam de Cristo. E aqui Paulo fala, outros, aí no final do verso 15, porém outros fazem de boa vontade. Por que eles fazem de boa vontade? Olha o verso 16. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Olha só, agora Paulo fala o terceiro grupo. E tinha pessoa que pregava com amor, que era aqueles que eram o quê? Estimulados no Senhor. Aqui ele fala, uns pregam por amor, porque eles sabiam do evangelho. Eles tinham amor pelo evangelho. E eles sabiam que Paulo, o que Paulo fazia era anunciar o verdadeiro evangelho. E por amor ao verdadeiro evangelho, eles pregavam. Por isso que eles saíam da casa deles e pregavam o evangelho. Enquanto você tinha um grupo na igreja de Roma que queria anunciar por inveja, querer ser o centro das atenções, querer ser maior que o apóstolo Paulo. Outros queriam só criar bagunça entre os judeus, fazer os judeus brigarem entre si. Você tinha um grupo que anunciava o evangelho porque entendia a mensagem do evangelho. Ele entendeu que o evangelho é o poder de Deus. Ele entendeu que cada pessoa precisa ouvir o evangelho. Ele entendeu que o apóstolo Paulo era o enviado do Senhor. Era um apóstolo, ele entendeu. Esse é um apóstolo do Senhor, eu estou contigo, Paulo. Vamos anunciar o evangelho. Ele entendeu o propósito da igreja. O que a igreja tem que fazer? Matar a fome do mundo? Não. É anunciar o evangelho. O texto diz, outros por amor, de boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo agora retoma aquele grupinho lá atrás, sabe aquele grupinho da inveja, aquele grupinho que queria só bagunça? Paulo está começando a explicar de novo. Aqueles, contudo, aqueles lá que pregam por inveja, contudo, pregam a Cristo por discórdia. O que eu falei do discórdia lá? Então ele via dois judeus lá. Vou anunciar a ressurreição de Cristo. E ele deve ser saduceu ainda, deve ser dois saduceus. Deixa eu explicar para vocês aqui. Saduceus era uma seita do judaísmo que não acreditava na ressurreição nem nos anjos. Você queria deixar um saduceu bravo? É que não existe saduceu mais hoje, né? Mas se você quisesse deixar um saduceu era uma categoria de judeu. Se você quisesse deixar um saduceu bravo, fala assim, olha, quando você morrer você vai ressuscitar. Mas ele ia dar um pulo desse tamanho. Porque ele olhava para a escritura do Antigo Testamento e não via que tinha ressurreição. Ele não acreditava nisso. Ele achava que isso era lorota. Já os fariseus acreditavam na ressurreição. Então aqui Paulo fala que, verso 17, aqueles contudo que pregam por discórdia, ou seja, tinham pessoas que pregavam para ter discórdia. Então como que tinha discórdia? Vai lá, pega lá dois saduceus e fala da ressurreição. Se o Senhor não converter o coração deles, eles vão ficar muito bravos com você, Então Paulo fala, uns pregam por discórdia, mas olha só o que essa discórdia ia gerar. Vem comigo no verso 17. Insinceramente, julgando o quê? Suscitar o quê? Vem comigo, verso 17. Julgando, suscitar o quê? As minhas cadeias. Muita atenção agora, que a gente tem aqui o objetivo desses homens. Esses homens que tinham o objetivo de pregar por discórdia, no final eles queriam suscitar tribulação para Paulo. O que significa isso? Veja, Paulo está preso lá em Roma. Paulo vai ser julgado.
Ele vai chegar perante o imperador e vai fazer a sua defesa. Ele vai fazer a sua defesa. Olha, eu não violei nenhuma lei romana, eu não violei nenhuma lei judaica. Eu estou anunciando aqui a ressurreição dos mortos. Enfim, não tem nada de errado. Paulo vai se defender diante do imperador. Só que esses homens aqui, esses homens maus, eles estão querendo criar discórdia para trazer tribulação para Paulo. Ou seja, como que esses homens pregando por discórdia ia trazer tribulação para Paulo? O que eu quero explicar para vocês? Qual é o resultado da pregação desses homens maus pregando para trazer discórdia? Então vamos supor, eu quero pregar para trazer discórdia. Como que eu ia trazer discórdia e essa discórdia ia trazer tribulação para Paulo? Por que essa discórdia... Imagina lá o filho do diabo pregando o evangelho só para trazer discórdia. Por que essa discórdia ia trazer tribulação para Paulo? Porque isso seria motivos para condenar Paulo à morte. Aquele judeu, ele queria recolher o maior número de evidências ruins para Paulo, para que ele fosse morto em Roma. Ó, o texto novamente vai dizer, ó, verso 17. Aqueles contudo, verso 17. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia insinceramente, ó. Julgando, ou seja, julgando aqui, eles têm a certeza. O julgamento aqui é sentença, tá? Eles têm a certeza na mente deles. Esses homens que pregam a Cristo para gerar discórdia, eles têm uma certeza. Qual é a certeza deles? Suscitar tribulação nas minhas cadeias. Ou seja, o judeu pensava, esse filho do diabo pensava assim: se eu anunciar o evangelho para 2 saduceus, eu vou criar uma briga aqui. Vai ter uma briga entre eles. O soldado romano vai chegar e vai perguntar: por que vocês estão brigando? Olha, eu não sei, eu ouvi do apóstolo Paulo. Não tem um preso lá? Tem um preso lá, não tem? Olha, eu ouvi dele e estou dizendo o que aconteceu. Ah, então Paulo é responsável por esse mutirão aqui. Ah, vou anotar aqui. Vai estar lá no caso de Paulo. Ou seja, esses homens, eles anunciavam o evangelho, mas eles queriam cada vez mais reunir provas para poder condenar Paulo. Para cada vez mais condenar Paulo. E verso 18. Todavia, o que importa? E mediante a tudo isso, qual é a pergunta de Paulo? No final, gente, Paulo tá aqui dizendo para a igreja: no final, o que isso importa? E o que importa, aqui Paulo está fazendo uma pergunta baseado nos eventos atrás, né? E quais são os eventos? Gente pregando por inveja dele, gente pregando para trazer discórdia, gente pregando para condenar ele. Depois você vê que ele está preso, injustiçado, ele foi acusado por coisa que não fez. Paulo está dizendo assim: o que importa? Importa referente a tudo aquilo que ele passou. Paulo está dizendo assim: gente, tudo de ruim está acontecendo comigo. Tudo de ruim que está acontecendo comigo. Ele está explicando. Tá dando tudo errado para mim. Mas ele solta uma pergunta: e o que isso importa? Essa pergunta reflete muito o que Paulo realmente, o que era importante para Paulo. Percebeu isso? Quando ele fala assim, o que importa, ele está colocando assim: importa tudo menos eu. Importa tudo menos eu. Sabe aquele conceito da psicologia do amor próprio? Você tem que se amar? Paulo não conhecia essa psicologia. Até porque ela é do diabo. Ela é do diabo. Paulo fez tudo aqui, menos se amar. Paulo aqui se amou? Ele deu valor para ele mesmo aqui? Ele chega a perguntar: e o que importa? O que importa se eu estou sendo caluniado? O que importa se estão tendo inveja de mim? O que importa se cada vez mais que esses homens pregam, eles estão trazendo aqui bagunça em Roma e vão me acusar? Depois vão me acusar lá, vão dizer que por causa da mensagem que eu trouxe aqui, está tendo discórdia em Roma. Eu estou acabando com a paz de Roma. Não tem problema. Cristo está sendo anunciado. Mas eu estou preso aqui, estou pagando um aluguel para ficar preso. O que importa? Paulo responde. Verso 17. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade,
mas com isto me regozijo. Ele não para. Sim, sempre me regozijarei. Sempre ficarei feliz. Sabe o que Paulo está falando? Sabe qual é o relatório de Paulo sobre isso? O importante é que o evangelho está sendo pregado. Por isso que eu coloquei o título do nosso estudo, o evangelho sendo pregado a qualquer custo. E foi a qualquer custo mesmo. Foi a qualquer custo. Paulo entregou tudo. Entregou o corpo dele, a dignidade dele. Gente, pode prender, pode me atacar, pode fazer tudo. Está sendo anunciado o evangelho? É isso que importa. Uma pequena aplicação desse texto, que eu já vi muitos pastores falarem errado demais esse texto. Quando Paulo fala que ele não se importa que o evangelho está sendo pregado por inveja, por pretexto, Paulo não está em mente o pragmatismo, tá? Vale tudo para pregar o evangelho, tá? Porque eu já vi muita gente falar que vale, pegando esse texto aqui, vale tudo para pregar o evangelho. Vamos decorar a igreja aqui, ó. Paulo falou que ele não se importa, né? Ele não se importa se é por pretexto, tá? Vamos pintar a igreja aqui, vamos trazer todo mundo aqui. Vamos colocar aqui um Smurf, né? Sei lá o que, não entendo muito. Enfim, vamos trazer qualquer coisa aqui para atrair o povo, né? Vamos fazer uma fogueira para atrair o jovem, né? Vamos trazer uma fogueira, vamos ficar fazendo macumba branca, vamos queimar o nome lá, você coloca os teus problemas aqui, escreve, mas taca na fogueira, né? Vamos fazer um show, vamos apagar a luz para trazer as pessoas para cá. Por quê? Porque o Paulo tá dizendo ali que não importa, né? Seja por pretexto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos trazer gente. O que importa é pregar o evangelho. O texto aqui não tá dizendo isso. O texto aqui não está dando autorização para a gente criar maneiras de deixar o evangelho bonitinho, a igreja bonitinha, para trazer pessoas. Esses homens aqui, esses homens maus, Paulo tá alegre porque esses homens estão sendo instrumento de Deus, mesmo eles não querendo que o evangelho cresça, o evangelho está sendo pregado. Paulo está preocupado com a verdade aqui, a verdade do evangelho. Seja ela pregada por gente que não quer saber do evangelho ou não. O importante é que o evangelho está aí. Paulo não está dando um atestado de aprovação para a gente começar a criar várias coisas para atrair pessoa para a igreja. Se você perceber o texto aqui, ele sempre fala, tá pregando com inveja, mas o evangelho não importa. Tá pregando por contenda, mas o evangelho não importa. Paulo tá nem aí qual é a intenção do cara. Paulo quer que o verdadeiro evangelho seja pregado. Por isso que o título do nosso estudo é A Qualquer Custo. Seja por inveja. Imagina só, eu já vi muito acadêmico com pompa mesmo, assim, o cara arrotando a academia. Assim, você vê que o cara é até tipo um cocô, sabe? Assim, você vê que o cara quer arrotar sabedoria. O cara quer arrotar o seu diploma. Se ele pudesse, ele arrotava o seu diploma para mostrar na sua cara. Mas eu já vi esse cara pregar o evangelho. Eu olho para esse cara, se ele pudesse, ele jogava o diploma dele na minha cara. Eu sou PhD. Eu assisto às vezes no YouTube. É o cara que ele estufa o peitão assim, começa a falar cá. Aí quando eu vejo, ele tá falando do evangelho. Ele ainda fala do evangelho. Eu penso assim, gente, né? Mas o evangelho é ser pregado. Como eu disse, aqui não é autorização porque a igreja é uma igreja bagunçada, o que importa é o evangelho, porque o importante é pintar a parede preta. Não, Paulo está preocupado com a fidelidade do evangelho. Seja aqueles homens maus anunciando o evangelho por inveja, para poder condenar ele, ou para qualquer outra coisa. O evangelho está sendo pregado fielmente? Não importa. Paulo é tudo menos pragmático aqui. Paulo só está falando desses vasos que Deus está usando para anunciar o evangelho. Agora, as motivações dele, Paulo não se preocupa. Eu já vi gente não concordar, por exemplo, com o Paulo Júnior, porque o Paulo Júnior é um jeitão estressado dele, tudo, né? Normal, né? E fala, não, eu não ouço porque ele é muito estressado, eu não quero ouvir isso. Não, porque o cara, ele é muito ácido. Eu não ouço o Paulo Júnior, ele é muito ácido. Eu acho que, eu não vou ouvir ele porque ele não prega o evangelho. As motivações dele erradas, né? Ele usa muito drama, ele é muito estressado. Não vou ouvir o Paulo Júnior. Se o apóstolo Paulo olhasse para o Paulo Júnior, ele olharia qualquer outra coisa. A única coisa que ele olhar para o Paulo Júnior é: tá pregando o evangelho. É isso. A pregação do evangelho tem que ser fiel.
seja a qualquer custo. E alguma pergunta, e uma aplicação para a gente raciocinar aqui, para ficar durante a semana? Qual é o limite? Qual é o nosso limite para anunciar o Evangelho? Uma pergunta que tem que a gente estudou Paulo, né? Você percebe que Paulo ele deixou tudo para anunciar o Evangelho, tudo. Paulo chegou no limite de um homem para poder pregar o Evangelho. E qual é a lição que a gente traz olhando Paulo assim? Qual é o nosso limite? Eu aqui no meu coração, eu espero que todos aqui sejam crentes no Senhor Jesus, para eu poder fazer essa pergunta. É o meu desejo no coração. Vocês sendo crentes verdadeiros, qual é o limite, até onde você vai andar para poder pregar o Evangelho? Até onde você vai caminhar para pregar esse Evangelho? O que você vai ter que passar para pregar esse Evangelho? Será que, não só vocês, mas eu, será que nós vamos ficar preocupados com as coisas desse mundo, impedindo nós pregarmos o Evangelho? Será que existe algo nesse mundo que nos impede de pregar o Evangelho de forma fiel? Paulo aqui, ele passou uma vida no qual ele não se preocupava com os limites para pregar o Evangelho. Gente, estou preso, estou pregando. Lá fora, estão pregando só para fazer inveja. Tudo bem, é o Evangelho. É o Evangelho fiel? É o Evangelho fiel. A pergunta que tem que ser para a gente, qual é o nosso limite para falar de Cristo para as pessoas? Óbvio que Deus incumbiu a pregação direta do Evangelho aos homens, aos pastores, aos presbíteros da igreja. Mas isso não impede de todos testemunharem. A mulher testemunhar, a mulher testemunhar de Cristo, mostrar que quem é o Senhor da vida dela. Até que limite? Será que ficamos com vergonha? Será que a gente se restringe no nosso trabalho? E quando eu digo restringir aqui, eu não estou dizendo que você vai roubar o seu patrão o tempo que você tem trabalhando, vai abrir uma Bíblia e vai pregar. Você está roubando o seu patrão. Eu quero dizer que, será que a amizade limita a sua pregação? Né? O seu medo de rejeição limita a sua pregação? Isso não limitou Paulo. Paulo não estava nem preocupado. Paulo ele ficava feliz com a pregação do Evangelho. Então a história de Paulo do verso 12, o relato de Paulo do verso 12 ao verso 18, tem que fazer a gente refletir até onde estamos indo para pregar o Evangelho. Seja de forma direta, do qual Deus chamou alguns, como também por meio do testemunho. Até aonde nós vamos para pregar o Evangelho. E a última é, até que ponto você ama o Evangelho? Até que ponto nós amamos o Evangelho? Mas é isso, meus irmãos. Finalizar a reunião e o Leão vai começar as meninas.